Existe um momento preciso em que tudo muda. Não com barulho, não com drama, não com o grande confronto que você ensaiou 1000 vezes na sua cabeça. Acontece em silêncio, em um único suspiro, em uma decisão silenciosa que altera toda a dinâmica energética entre duas pessoas. O poder do narcisista termina exatamente no momento em que o empata para de absorver o caos emocional dele. E o que se segue não é o que a maioria das pessoas espera. Não é vingança. Não é nem mesmo satisfação. É algo muito mais profundo. É o colapso completo de um sistema que só funcionava porque uma pessoa estava disposta a carregar o peso de duas almas. Quando essa pessoa finalmente larga esse peso e vai embora, toda a estrutura desmorona. Não porque o empata a destruiu, mas porque ela nunca foi real desde o início. Esta é a história do que acontece espiritual, energética e emocionalmente quando um empata deixa de ser o depósito de lixo emocional do narcisista, quando para de absorver o caos, quando param de traduzir crueldade em incompreensão, quando param de dar desculpas por comportamentos que não precisam de explicação, é simplesmente tóxico. Deixe-me explicar o que realmente acontece naquele momento sagrado e silencioso de desapego. A ruptura emocional, quando o silêncio se torna poder. Eis o que a maioria das pessoas não entende sobre a partida de um empata. Não é barulhenta. Não há portas batendo, nenhum discurso final, nenhuma saída dramática onde listam cada ferida e esperam por um reconhecimento que nunca virá. Não é assim que os empatas despertos partem. Eles se desapegam silenciosamente. Não com raiva, apenas conscientemente. Começa com uma mudança tão sutil que até mesmo o empata pode não reconhecê-la a princípio. Eles param de tentar consertar o que está quebrado, para reagir à isca, para se explicar para alguém que decidiu não entender. Há um momento, geralmente no meio de um dia comum, durante uma conversa comum, em que o empata sente algo se encaixar dentro de si. Não é ódio, nem mesmo decepção. É clareza. De repente, ele enxerga o padrão em que estava preso, o ciclo de caos e calma, o jogo de empurrar e puxar, a maneira como dançava ao som de uma música que só ele conseguia ouvir, enquanto o narcisista permanecia imóvel, observando-o se exaurir. E nesse momento de clareza, algo dentro dele diz: eu não preciso mais fazer isso. O empata não anuncia esse despertar. Não envia um manifesto, nem exige uma conversa sobre limites. Simplesmente começa a viver de forma diferente. Para de absorver o clima emocional do narcisista. Quando a tempestade chega, e ela sempre chega, ele não fica mais na chuva tentando segurar um guarda-chuva sobre alguém que o afasta constantemente. Ele entra, fecha a portar, deixa o narcisista se molhar. É assim que se manifesta o desapego consciente. É o empata finalmente compreendendo que não é responsável pela regulação emocional de outra pessoa. Ele não é o tradutor do caos para a paz. Ele não é o amortecedor entre o narcisista e as consequências de seu próprio comportamento. O empata começa a retrair sua energia não como punição, mas como autopreservação. Cada fio de atenção que dedicou àquela pessoa, cada grama de cuidado que estendeu além de seus próprios limites, cada momento gasto analisando, acomodando e se ajustando, tudo começa a fluir de volta para sua origem, de volta para si mesmo. E é aqui que a verdade espiritual se torna inegável. O que manteve aquele relacionamento vivo não foi o amor, foi a energia do empata, sua constante doação, sua paciência infinita, sua disposição para enxergar potencial em vez de realidade. No momento em que essa energia para de fluir em uma única direção, o relacionamento não se transforma. Ele se revela como sempre foi uma via de mão única,
que só funcionava porque alguém estava disposto a percorrê-la sozinho. O empata para de perseguir, para de explicar, para de se defender de acusações feitas para confundir em vez de comunicar, para de participar de discussões que não têm outro objetivo senão desestabilizar. Torna-se aquilo que o narcisista mais teme: inalcançável. Não porque tenham construído muros de raiva, mas simplesmente porque entraram em uma frequência que o narcisista não consegue acessar, a frequência da paz. O narcisista perde seu suprimento emocional quando a fonte seca. Agora, aqui é onde a coisa fica espiritualmente fascinante. O narcisista construiu todo o seu ecossistema emocional em torno da receptividade do empata. Cada reação, cada lágrima, cada momento de confusão, cada pedido de desculpas por coisas que não fizeram isso era suprimento. Era o combustível que mantinha intacto o senso de poder do narcisista. E de repente, esse suprimento acaba, sem mais validação, sem mais reações emocionais, sem mais energia. A princípio, o narcisista pode nem perceber. Está tão acostumado com a presença do empata absorvendo, acomodando, ajustando-se que a ausência parece silêncio antes que ele perceba que, na verdade, é vazio. Mas logo ele começa a sentir a falta, o vazio, a realidade incômoda de que suas táticas não funcionam mais. Eles enviam a mensagem planejada para provocar culpa. O empata não responde ou responde com algo irritantemente neutro. Espero que você resolva isso. Eles criam drama, esperando que o empata apareça de repente e resolva a situação, que assuma a responsabilidade, que conserte o que eles quebraram. Mas o empata não aparece. Permanece onde está, em sua própria paz, cuidando do seu próprio jardim. É nesse momento que o narcisista percebe que perdeu algo de que nem sabia que dependia: uma fonte. O empata não era apenas um parceiro, um amigo ou um membro da família. Era uma fonte de energia, uma bateria. Um espelho que refletia a imagem que o narcisista queria ver. Mesmo quando essa imagem era uma completa invenção, o narcisista se alimentava do cuidado do empata. Se alimentava da atenção, mesmo quando era negativa. Eles se alimentavam da disposição do empata em enxergar o bem neles, em acreditar em seu potencial, em acolher sua dor. E agora, abruptamente, essa alimentação cessa. Chega de banquetes emocionais. Chega de alguém para culpar quando as coisas dão errado. Chega de um receptáculo conveniente para a vergonha, a raiva e os traumas não processados projetados. O narcisista fica carregando seu próprio lixo emocional e não sabe o que fazer com ele. Nunca aprendeu, porque sempre houve alguém disposto a carregá-lo por ele. O que acontece espiritualmente neste momento é profundo. O falso eu do narcisista, a identidade construída sobre o controle e a validação externa, começa a se desestabilizar. Sem a energia do empata para sustentá-lo, rachaduras começam a aparecer. Não porque o empata o esteja atacando, mas porque ele nunca foi estruturalmente sólido. Sempre foi um castelo de cartas, e o empata era a mesa sobre a qual ele se apoiava. O narcisista não se torna autoconsciente de repente. Não é assim que funciona. Em vez disso, ele sente algo profundamente desconfortável: irrelevância. O mundo do empata continua sem ele, e essa realidade é intolerável. Porque, para um narcisista, ser esquecido é pior do que ser odiado. Ser irrelevante é pior do que ser contestado. E assim, ele se depara com uma escolha que nunca teve que enfrentar antes: evoluir ou encontrar uma nova fonte. A maioria escolhe a segunda opção. Ele sairá em busca de outro empata, outra pessoa com um grande coração e limites frágeis. Alguém que ainda não aprendeu que amar alguém não significa se perder nessa pessoa. Mas algo mudou no universo. O empata que se afastou não apenas se libertou, ele alterou o padrão.
ele quebrou o ciclo. E, em algum nível, até o narcisista sabe. Este escapou. Este aprendeu. Este não voltará. A confusão do narcisista quando o controle encontra a consciência. É aqui que a coisa fica quase fascinante de observar. Se você conseguir acompanhar de longe, o narcisista não perde apenas a atenção, ele perde o senso de realidade. Porque toda a sua estrutura para entender relacionamentos é construída sobre a previsibilidade. Eles sabem como manipular, sabem quais botões apertar. Eles mapearam os gatilhos do empata, aprenderam seus pontos fracos e planejaram seus ataques de acordo. Mas agora, nada funciona. Eles entram em pânico. Não abertamente, é claro. Narcisistas não entram em pânico como outras pessoas. Eles não desmoronam visivelmente. Em vez disso, a situação se agrava. Eles tentam tudo o que sabem, muitas vezes em rápida sucessão, como alguém apertando freneticamente os botões de um controle remoto que parou de funcionar. Primeiro vem a demonstração de afeto exagerada. De repente, eles são a pessoa que eram no começo atenciosos, charmosos, cheios de promessas e pedidos de desculpas. Eu mudei, dizem. Agora eu percebo. Me dê outra chance. A pessoa empática, que já passou por isso antes, reconhece a situação pelo que ela é. Não mudança, mas estratégia. A verdadeira mudança se demonstra com o tempo, silenciosamente, por meio de ações consistentes. Isso é apenas uma performance. Quando a demonstração excessiva de afeto não funciona, a raiva surge, acusações, culpa. De repente, tudo o que deu errado é culpa da pessoa empática. O narcisista projeta seu próprio abandono na pessoa que simplesmente parou de lhe dar apoio emocional. Você é fria, dizem. Você é insensível, depois de tudo o que eu fiz por você. Eles tentam fazer a pessoa empática se sentir culpada por impor limites, como se o amor próprio fosse uma traição. Mas a pessoa empática não reage. Ela não se defende de falsas acusações, porque aprendeu algo valioso. Não se pode vencer uma discussão com alguém que não está interessado na verdade. Não se pode argumentar com alguém que está usando a própria conversa como arma. E essa falta de engajamento deixa o narcisista completamente perplexo. Eles não entendem pessoas autorreguladas. Nunca precisaram. Passaram a vida inteira rodeados de pessoas que reagem, que absorvem, que assumem a responsabilidade por emoções que não são suas. A ideia de que alguém possa simplesmente observar o caos deles, sem se envolver, testemunhar a manipulação sem se comover com ela, isso não faz sentido para eles. É como se estivessem falando uma língua que o empata de repente parou de entender. Não porque o empata não consiga entendê-la, mas porque escolheu não entender. Mudaram de frequência. Estão operando a partir de um estado de equilíbrio que o narcisista não consegue acessar porque nunca o desenvolveu. O narcisista pode tentar a triangulação envolvendo terceiros, criando drama com outras pessoas, tentando isolar a empatia ou prejudicar sua reputação. Ele pode espalhar boatos, se fazer de vítima, reescrever a história de uma forma que o coloque como a parte lesada. E algumas pessoas acreditarão nisso. Algumas pessoas ficarão do lado dele. Mas o empata desperto aprendeu algo crucial. A opinião dos outros sobre você não é da sua conta. O que importa não é quem acredita na versão dos fatos do narcisista. O que importa é que você não está mais participando da ficção dele. A confusão do narcisista se aprofunda porque ele está se deparando com algo completamente estranho à sua visão de mundo. Uma pessoa que escolheu a paz em vez de estar certa, a liberdade em vez de ser compreendida, a autopreservação em vez da validação externa. Para o narcisista, isso se parece com frieza, crueldade e abandono.
Ele não consegue conceber que essa seja, na verdade, a forma mais elevada de amor próprio. E por baixo da raiva, por baixo das tentativas de manipulação, existe algo mais: medo. O narcisista tem medo porque está sendo forçado a confrontar a única verdade que passou a vida inteira, evitando que seu poder sempre foi emprestado. Nunca foi inerente. Só existiu porque alguém o concedeu a ele. E agora, essa pessoa o retomou. A ascensão do empatia quando a liberdade se torna sua frequência. Agora, vamos falar sobre o que acontece com o empata durante tudo isso, porque é aqui que a verdadeira transformação ocorre. É aqui que a matemática espiritual da troca de energia finalmente se equilibra. O empata se sente mais leve, mais calmo, mais forte. Não imediatamente, é claro. Frequentemente há um período de luto, de afastamento, de dúvidas sobre a decisão. O empata pode se sentir culpado por estabelecer limites, pode se preocupar em estar sendo cruel, pode questionar sua escolha de se afastar. Isso é normal. Este é o resíduo do relacionamento, o condicionamento que lhes ensinou que suas necessidades eram secundárias, sua dor era dramática e seus limites eram egoísmo. Mas à medida que os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, algo inegável começa a acontecer. Eles começam a se sentir eles mesmos novamente. Não o eu que era antes do relacionamento, essa versão se foi e deveria ter sido, mas um novo eu. Um eu mais sábio. Um eu que passou pelo fogo e aprendeu que não pode ser queimado. Sua energia, que esteve dispersa pelo caos de outra pessoa por tanto tempo, começa a se concentrar novamente em seu próprio centro. Eles dormem melhor, riem com mais facilidade, param de checar o celular ansiosamente, param de se preparar para o próximo conflito e param de andar em ovos em sua própria vida. O empata começa a perceber algo extraordinário. Agora eles têm energia para si mesmos. Energia para buscar as coisas que deixaram de lado. Energia para se reconectar com amigos de quem se afastaram. Energia para se lembrar de quem eram antes de se tornarem o sistema de apoio emocional de alguém, o terapeuta de alguém, o bode expiatório de alguém. E à medida que sua frequência se eleva, à medida que se curam, à medida que recuperam seu poder, à medida que se lembram de seu valor, sua energia começa a atrair pessoas mais saudáveis. Não porque estejam tentando atrair alguém, mas porque semelhante atrai semelhante. Quando você para de agir a partir de uma ferida, você para de atrair pessoas que querem cutucá-la. Esta é a lei espiritual que o empata agora vive. Você não pode atingir seu potencial máximo enquanto carrega a vibração mais baixa de outra pessoa. Você não pode se curar enquanto permanece no ambiente que o feriu. Você não pode se tornar quem você deveria ser enquanto desempenha um papel na disfunção de outra pessoa. A pessoa empática descobre que o caos que pensava ser amor era, na verdade, apenas caos. Que a intensidade que confundia com paixão era, na verdade, apenas instabilidade. Que a pessoa que tentava salvar não queria ser salva, queria uma plateia para o seu sofrimento, uma testemunha para o seu drama, um bode expiatório para a sua estagnação. Mas, mais importante ainda, a pessoa empática aprende isto. Ir embora não significava desistir do amor. Significava recusar-se a aceitar falsificações. O amor verdadeiro não exige que você se diminua. O amor verdadeiro não te esgota. O amor verdadeiro não te faz questionar a sua sanidade, pedir desculpas pela sua existência ou sacrificar a sua paz pelo conforto de outra pessoa. À medida que a pessoa empática se cura, muitas vezes se torna um farol para outros que ainda estão presos em situações semelhantes. Sua história se torna um guia. Sua coragem se torna permissão. Sua capacidade de estabelecer limites se torna um modelo. Não porque esteja tentando ser um exemplo, mas porque a liberdade é contagiosa. A autenticidade é magnética.
La plenitude inspira. A pessoa empática percebe que não apenas saiu de um relacionamento tóxico, ela ascendeu a um nível de consciência que já não atendia mais. Ela transformou sua dor em sabedoria, transformou sua empatia de uma ferida em uma dádiva. Aprendeu o limite mais importante de todos. Você pode ser compassivo sem ser consumido por ela. Você pode se importar sem carregar o fardo. Você pode amar as pessoas à distância quando a proximidade lhe custa a paz. E, em sua ascensão, ela cumpre uma profecia que nem sabia que estava escrevendo. Torna-se a pessoa de que precisava quando estava se despedaçando. Torna-se a prova viva de que é possível sobreviver ao que quase a destruiu. Que você pode se afastar daquilo que todos diziam ser indispensável e descobrir que está mais vivo do que nunca. A verdade, o que realmente aconteceu no silêncio. Então, o que realmente acontece espiritualmente quando uma pessoa empática para de absorver a dor de um narcisista? O universo se reequilibra. A energia que fluía na direção errada corrige seu curso. Uma alma que diminuía sua luz para agradar a outra pessoa, finalmente brilha com toda a sua intensidade. E duas pessoas que estavam enredadas em uma dança disfuncional finalmente se separam, revelando suas verdadeiras essências. Uma que se recusa a crescer e outra que se recusa a parar de crescer. O narcisista não aprende a lição da maneira que gostaríamos. Ele não tem uma epifania repentina e não se torna autoconsciente. Muito provavelmente, ele segue em frente para encontrar outra fonte, outro empata com limites ainda não estabelecidos. E essa não é a responsabilidade do empata. Essa não é a história que o empata deve escrever. A história do empata é mais simples e mais profunda. Ele escolheu a si mesmo. Ele decidiu que sua paz importava mais do que o caos alheio. Ele aprendeu que amor sem respeito é apenas trabalho emocional disfarçado. E ele se afastou, não com raiva, mas em harmonia. Não para punir ninguém, mas para se proteger. Aquele momento de desapego, aquela escolha silenciosa e consciente de parar de absorver o veneno emocional de outra pessoa, não representou o fim da capacidade de amar. Foi o início da capacidade de amar corretamente, começando por si mesmos, porque a maior verdade espiritual que o empata aprende é esta: você ensina as pessoas a te tratarem pelo que você tolera. E no momento em que você para de tolerar o caos, você para de atraí-lo. O poder do narcisista não acabou porque o empata o destruiu. Acabou porque o empata simplesmente parou de alimentá-lo. Parou de jogar o jogo, parou de falar a mesma língua, parou de participar da ilusão de que o amor exige sofrimento. E nesse espaço silencioso e sagrado de desapego consciente, o empata finalmente descobriu o que buscava o tempo todo. Não em outra pessoa, não em consertar o que está quebrado, não em ser necessário, mas em ser completo.